Começando. Shinzo, os, Os, obrigado aí, tá, por me receber. Eu, assim, é um prazerzão, como eu já falei em alguns outros vídeos, eu poder vir aqui te visitar, sentir essa situação de você abrir as portas aí para gente, ter uma boa recepção, uma boa acolhida, né? O karatê é muito legal por conta disso, dessas amizades que a gente cria, já que a gente se conhece há tantos anos. E principalmente, como eu disse também em outros vídeos, ver um brasileiro fora do país com a coragem de apresentar não só o que domina, mas de sair um pouco da caixa e tentar desenvolver uma coisa nova, né? Que é, assim, acredito que é um ato de maior coragem ainda. Porque é ser pioneiro, né? É inovar, é desenvolver. E aí eu queria aproveitar a oportunidade aqui não só para apresentá-lo para quem não conhece, né? Muita gente conhece, mas muitos não conhecem. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dele no mundo do nosso karatê, tá? E ele poder, consequentemente, explicar qual é a proposta dele, porque como eu vim aqui buscar isso, buscar conhecimento e poder utilizar isso também com os nossos alunos aí, né? E as pessoas próximas, eu queria ouvir né, que ele passasse para você com as palavras dele, como funciona, o que passou pela cabeça dele, né, o que ele pensa futuramente. Tá? Shinzo é um grande amigo aí que a gente se conheceu há um pouco mais de 20 anos aí atrás, no primeiro campeonato que eu participei da JKA. Fomos construindo aí uma relação, foi à distância, né? Eu tenho uma ótima relação com o Sensei Matida, com o pai dele, isso ajuda a manter a proximidade e sempre que a gente está próximo, ele me recebeu bem, sempre que eu procurei a distância, me recebeu bem, e é isso que eu costumo dizer para as pessoas, a amizade a gente não precisa estar ali colado junto 100% e tal, precisa dessa conexão, da manutenção, do respeito, e ele me proporcionou isso, tá bom? Obrigado. obrigado, Os, Paulo. Obrigado por ter os, aceitado o convite aí. os. Estar presente aqui já no terceiro dia, né, e tá prestigiando e colaborando aí também com a gente, com a sua experiência. Pô, Muito a legal. experiência está sendo única, única, porque é de mais contato, é uma distância diferente, é uma proposta diferente, então abre a cabeça, Legal. é muito bom. Shinzo veio com o seu pai, né? Com a formação do Karatê Shotokan, né? JKA, foi campeão 8 vezes, né, Shinzo? O Exalto Castro foi 8 vezes. 8 vezes campeão brasileiro, foi vice-campeão mundial, né? Então, assim, ele é uma grande referência aí do nosso mundo, não só por conta né, da escola do pai dele, mas individualmente ele, porque é aquela história, o karatê, a gente aprende ali os fundamentos e o resultado é esse aí. Ele conseguiu desenvolver, segundo as análises dele, entendeu? Um método, né? E foi para isso que eu vim aqui e foi para isso que eu tive a ideia do vídeo dele poder falar um pouco disso. O que te levou, Shinzo, a desenvolver isso? Qual foi a motivação? Entendeu? A motivação, na verdade, foi a nossa experiência, de estar aplicando o Karatê dentro do mundo do Mixed Martial Arts, que é o MMA. MMA. Porque a gente veio do Karatê com uma coisa muito discriminada, né? Todo mundo dizia, ó, karatê não funciona, karatê não serve para nada, você vai dar apenas um golpe, o cara bota você para baixo e aí acaba a luta. Mas a gente sempre no interior, a gente já sabia que não era bem assim, porque a gente tinha experiência com nossos colegas que treinavam jiu-jitsu na academia, onde meu pai até hoje tem academia e tem outras disciplinas, além do karatê, jiu-jitsu, judô, muay thai. Então a gente treinava muito contra eles, né? Assim, não de luta, mas de aprendizado, né? Fazer Uhum. sparring, Trocava, trocar. sparring. Então a gente desde essa época de 15, 16 anos já começou a adaptação, como é que a gente vai fazer para o nosso karatê funcionar? Já que a gente treinou a nossa vida toda essa arte marcial, não é possível que a gente vai assim, desperdiçar isso porque chegou o jiu-jitsu ou o muay thai e acha que pode, tipo assim,
sobrepujar a nossa arte. E a gente tinha certeza disso, mas precisava mostrar. E o Então, que que você, o que que você notou assim de o primeiro sinal assim que você, porque eu costumo falar, né, as vantagens do karatê em uma luta eu vejo como ruim, todas são boas, mas cada uma explora claro, alguma coisa, e né? todas elas têm não é falha, mas como eles se dedicam mais a um aspecto da luta, né, você tem uma deficiência em outras áreas. E qual é o trunfo aí do karatê que você O trunfo do karatê é a distância e o tempo, né, o tempo de luta. Distância e tempo de luta. é exatamente o que eu falo para os alunos. Muito Primeiro tem que legal. dominar a distância, depois dominar o tempo de luta. Então essas são as armas principais do karatê. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa dentro do karatê ela não teve oportunidade de, durante o seu caminho até a faixa preta, treinar elementos que são do karatê. Por exemplo, um uppercut, que é um golpe, um gancho por baixo, é um golpe do karatê. Uma joelhada é um golpe do karatê. Um golpe cruzado, que é chamado de kakizuki, que você vê nos katas, é um golpe do karatê. O empi é um golpe do karatê. Mas do caminho à faixa branca até a faixa preta, Muitas vezes não é você explorado, não né? é explorado o treinamento. Seja por uma metodologia voltada para uma competição, ou até mesmo para um próprio karatê, às vezes mais mudou, mas que durante a metodologia de aula, o aluno não teve essa oportunidade de treinar adequadamente como ela pode ser utilizada numa situação de uma luta contra outras artes marciais ou de uma luta de defesa pessoal. Você precisa utilizar aquilo. Então, como ele não foi explorado, quando a gente teve essa migração de experimentar lutar, primeiro dentro da nossa própria academia, ali com 14, 15 anos, depois mais voltada num nível mais alto, como uma luta mais profissional, a gente percebeu que a gente teria que colocar o karatê para lutar nessa dimensão de uma luta mais prática e mais real. Então a gente não quis perder a essência do karatê, mas ao mesmo tempo fazer com que o karatê funcionasse como uma coisa bem efetiva, tanto no aspecto da defesa pessoal, como numa luta em si. Então a gente adaptou e foi colocando vários elementos que já existem no karatê. Então a gente não criou um golpe, a gente não criou, a gente criou uma metodologia onde o aluno da própria faixa branca até a faixa preta ele vai ter várias experiências onde ele vai ganhar uma confiança real para que se um dia ele possa precisar de utilizar isso numa defesa pessoal ou numa luta, ele vai ter essa capacidade de utilizar. Foi o que a gente fez com a gente. Então, a gente sabia que existia tudo isso, mas na verdade não estava preparado, porque até mesmo eu e outro, meu irmão Taque, a gente não teve oportunidade de preparar. Mas a partir do momento que a gente teve essa experiência dentro da academia e posteriormente no nível mais alto, a gente começou a criar essa metodologia para que não só a gente, mas para que todos os nossos discípulos e adeptos ao nosso karatê pudessem ter essa oportunidade. E aí nasceu o nosso sistema, que é o Matida Karatê, baseado no karatê Shotokan e no karatê tradicional, que já existe. O karatê tradicional não é a federação do karatê tradicional. Isso é É o legal ser karatê, explicado. é o karatê enraizado japonês, um karatê que veio de Okinawa, onde as pessoas fazem o kata, onde as pessoas têm um comprimento. Isso que eu quero dizer de karatê tradicional. Karatê Não tradicional, a JKA, por exemplo, né, JKA, é aquele que acaba abraçando a todos, englobando a todos, na verdade é o verdadeiro karatê tradicional. É que a gente acaba se especificando muito em federações. Quando você fala em karatê tradicional, a você pessoa acha que é acaba uma é uma federação. Não é. federação. Não, é, a, o, é realmente a essência do karatê, entendeu? Inclusive tem outros karatê tradicionais que não é o Shotokan, Shinto-ryu, Goju-ryu, Uhum. Wado-ryu, todos eles têm um fundamento dentro do karatê. O Shotokan, por exemplo, é uma ramificação do Goju-ryu. O nosso Shotokan, na verdade, eu diria que ele é o mais rico, né? Porque ele acaba englobando Outros, outros karatês, né? Porque, por exemplo, o Goju-ryu, ele trabalha com bases menores, com esses golpes mais curtos, por isso ele falou, os nossos katais que a gente trabalha, a gente usa muito essa questão do Kagizuki, né? Urazuki, né? Yamazuki, né? Aquelas defesas mais curtas, Tsukami, e a gente acaba não aplicando isso.
Então, Então, você respondendo a acha sua isso, pergunta, você acha isso importante, né? claro, Trabalhar isso durante a aula. isso. Então, É, assim, para não ficar uma coisa aleatória, então a gente criou todo um sistema, né, de ensino onde você tem cada aula, você tem um objetivo. uhum. E é por isso que a gente está fazendo esse curso de instrutor, que já é o 8º ano, né? Ano que vem a gente está estudando de levar para o Brasil esse curso, porque tem várias pessoas que se interessam, né, em aprender essa metodologia e levar para suas academias. Eu estava conversando com ele. Você já se adiantou, já veio antes, né? É isso aí. Eu nem sabia dessa possibilidade, mas eu não esperaria chegar lá. Eu aceitei o convite aí de primeira, quando ele fez. Achei o gesto muito nobre e vim prestigiá-lo. Mas assim, a metodologia em si é um grande motivacional, tá? Para a pessoa acabar com aquele preconceito do, da dificuldade do karatê, da, da, da condição de possíveis lesões que o karatê proporciona, porque todo mundo tem aquela coisa de tudo duro, né? Tudo duro. E aqui ao contrário, é tudo mais solto, é tudo mais fácil de se alcançar, entendeu? E motivante por conta da questão do toque. O Karate Shotokan, ele não trabalha muito com toque, ele trabalha com controle, né? Ele tem o toque. Tradicionalmente, ele é para funcionar, né? Por isso que ele falou do Todono Asa, né? Que é aquele golpe único. Mas o Karatê não é o golpe único. O Karatê é o golpe único, ele é a variação de golpe, é a combinação de golpe. É uma coisa muito grande. E ele trabalha essas coisas aqui. É com um, é com dois, é com três, é uma sequência com variações de golpe, braço, perna, queda. Isso é muito, muito bacana. Eu É, gostei assim, muito. uma coisa do que, por exemplo, vejo que dentro do karatê, como a gente está falando, tradicional, você treina muito sozinho, você treina muito Muito solo, sombra, né? muito solo. Você faz fundamento, você faz sozinho, kata, você faz sozinho. Até o próprio treinamento 2 a 2 você faz muito sozinho. Aí quando você vai para a luta, você não tem um contato, é só semi-contato, entendeu? Você toca. Então você condiciona as suas sinapses motoras e o seu cérebro, a sua cabeça a só controlar. Então, quando você realmente precisa, você não tem a musculatura e o entendimento de como bater. É igual como se eu estivesse treinando futebol, tá? Só com o movimento do futebol, mas sem Sem tocar na chutar a bola, bola. sem chutar a bola. É até legal fazer esse trabalho, porque quando tinha escolinha de futebol, para ensinar a criançada como se movimentar, eu tirava a bola Tirava a bola. e eu botava só imaginando, você tá com a bola, fulano, botava a galera. Muito bom. É, um- é uma, É é uma uma maneira, didática, uma mas você didática, não pode entendeu? ficar só Só nisso. nisso. Entendeu? O Mas que acontece não entendam como que o método dele é porrada, não é é isso. chegar e largar o braço. Também não é. Não é. Mas é você ter justamente essa habilidade do controle da sua potência do golpe quando você começa a tocar. Igual o futebol, como estou explicando. Se você treinar sozinho sem a bola, você não vai estar preparado para chutar a bola. Eu quero botar a bola ali no travessão. Não vai saber. A dinâmica é essa. Você tem que estar tocando na bola para saber qual é a posição que você vai pegar do pé, do dedo, para colocar a bola ali no travessão. Então, assim, é um detalhe da intensidade do toque, o passe é Se é um tipo, empurrado, se é por cima, tipo um vôlei chicoteado. chicoteado, é igual. Então, na hora do soco, a mesma coisa. Se você só soca no vento, você não tem como preparar aquela batida para você, agora eu vou penetrar um pouco mais, agora eu vou controlar. Não tem. Então, se você está fazendo sozinho, agora você está pronto para a luta, você não vai saber bater, você vai empurrar o golpe, vai empurrar. Eu sei porque isso aconteceu com a gente. Mas depois você começa a treinar o karatê mais com contato, com bater, você aprende. Então, quando você quer bater, você bate. Você quer controlar, você controla. Eu falo Igual, muito igual a isso lá para questão Bru, da bola. buscar o contato, entendeu? Porque muita gente, até por conta dessa rotina de treino sem o oponente à frente, ou de muito controle, as pessoas não entregam o Não golpe. entrega. Tem que entregar o golpe, para você ter o controle, como ele falou, neuromuscular, de bater e relaxar, de ter os anchinhos, mesmo quando você bate, não bater e levar. É muito importante. Uma pergunta assim importante para quem pratica o Shotokan. Pergunta não, uma observação minha. Eu não vejo ele
desmerecendo ou perdendo ou cortando a raiz dele. Entende? Ele mantém a raiz dele e apresenta uma proposta diferente, dinâmica, de metodologia. Não é isso? Com certeza, porque o Karatê Matida ele é baseado no Shotokan. Então, não, como é que eu vou desmerecer uma coisa se eu estou baseado nela? Entendeu? Eu não posso criar uma coisa do nada. Você não cria uma coisa do nada. Você cria a partir das informações que você tem. Então, a informação que eu tenho foi a minha experiência dentro do Shotokan, dentro com um pouco do Jiu-Jitsu, né? Além de ser faixa preta de Jiu-Jitsu, Brasília Jiu-Jitsu, dentro da experiência dentro do wrestling, dentro da minha experiência, da vivência dentro do MMA, da minha experiência como técnico de MMA. Então, eu trouxe tudo isso para formar justamente o nosso sistema. Então, isso é assim, muito legal, cara. você não pode criar uma coisa do nada. Eu criei agora. Não. Eu estou baseado na minha informação que eu já adquiri, com os ensinamentos que o meu pai nos passou, né, para os nossos alunos, para a nossa família, para mim, para meus irmãos. Baseado nisso, eu criei, fundamentado nessa base, o Matida Karate. Isso, na Entendeu? verdade, só está se repetindo, porque o próprio Shotokan também foi assim. Não existia Shotokan até a década de 30, 40, entendeu? O Goju-Ryu já existia, o Shinto-Ryu já existia, aí veio o Shotokan, o Kyokushin, entendeu? E aí isso é legal, porque o círculo, Isso essa é a é ideia, né? uma evolução. Por exemplo, assim, antigamente só existia o quê? Uma estrada de barro. É, Né? Não tinha nem asfalto. Depois o cara criou o asfalto, botou asfalto. Depois o cara criou, não, vamos colocar a sinalização, que está aqui, não sabe qual é o que vem e o que não vem. Aí botou a sinalização. Aí depois o cara, não, agora vamos botar os viadutos. Aí o cara bota o viaduto. Então você faz aquilo para fluir mais o trânsito. Né? Hoje em dia você vê que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você entra numa freeway dessa, entendeu? É uma tecnologia enorme. Você não pode ficar só naquela estrada. Então foi isso que a gente fez. Mesma coisa do celular. O celular iniciou como? Hoje em dia tem celular 14, 15, 16, 17. Você não vai criar o 17 do nada. Eu criei o 17 do nada. baseado no É anterior. baseado nas informações que já se adquiriu até ali, e aí você cresce o 17. Isso é legal porque assim, o Karatê tinha queda, os katais nada mais são, né, do que uma, uma reserva ali, motor, é um tesouro do Karatê, né? Mas ele tem queda, tem chave, tem golpes laterais, tem deslocamentos que a gente acaba não explorando, só acha que é uma coreografia. Eu estava lá no Japão conversando com o Okuma Sensei e, e aí a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre os golpes e tal, e ele explicou que o Oizuki não tinha. Né? Assim, a base do Karate Shotokan é diferente, né? Engloba várias outras bases, mas o tamanho da base do Karate Shotokan, Kokutsu da Chikibadashi, só no Shotokan que tem, nos outros não tem. E o Oizuki, né, com essa base grande e com Yoriashi, essas coisas, também não existia. E que foi um dos professores do Funakoshi, que eu esqueci o nome agora, que introduziu isso, porque ele, estou falando, conectando com a experiência que ele falou que teve e acabou criando o estilo dele. E era espadachim. Ele contou isso. E por conta dele ser espadachim, ele identificou essa possibilidade de avanço, entendeu? E aí acabou passando isso pro Sensei Funakoshi. Exatamente, está se repetindo. Ele viu a necessidade de resgatar, né, a luta um pouco mais perto, a possibilidade de queda, e, e volta a tentar introduzir. Muito bom. Pô, parabéns. Obrigado aí. Fiz o curso de instrutor. A proposta é muito bacana, é possível para todos. É como eu falo no nosso dojo, o mais legal de quem ensina é mostrar que é possível para todo mundo. Ele estava falando aqui anteriormente para os formandos aqui, né? Que era que, assim, pessoal, o lutador, né? Ele é o 0,1%. Aquele cara lá que vocês veem no MMA, ele é o 0,1% da população. Os professores, eles são o 1%. Os praticantes, eles são tipo 5%. Né?
como se fosse isso. Então, assim, a gente tem que ter a condição de fazer a coisa ser possível para todos. É bom demais, né? Ver as pessoas lutando e não se É machucando e criar sabendo se isso, defender. porque através dessa metodologia você consegue criar uma comunidade mais forte. Então, o que é importante é a comunidade. A comunidade é o cara estar ali, um ajudando o outro, entendeu? Contribuindo, tendo vontade de ir para a academia para treinar, vendo que está aprimorando e mais ainda vendo que está aprendendo uma coisa que é efetiva. E foi a motivação, né, lá no passado da criação da arte marcial, só que como defesa.